Boa noite, Cadu Sankara, como é que estás? Boa noite, cara. Tudo bem? Está tudo bem contigo? Aqui estamos. Olha, deixa-me só dizer aqui às pessoas, eu tenho a minha mãe a ver o direto, então estou assim um bocadinho mais nervosa hoje, porque ela mandou uma mensagem assim, cara, a que horas é que vais entrar com o Cadu? Quero ver esse direto. Eu disse, às 9, o meu coração começou logo a bater assim forte. Então, Cadu, Dá olha, antes tudo de na mais paz. nada, obrigada, está bem, por teres disponibilizado aqui um bocadinho do teu tempo para vires partilhar desta conversa comigo, para vires dar mais um pouco a conhecer de ti. Olha, o Mena Contual, há quanto tempo? Então, pronto, eu queria te agradecer por isso, não é? Por estares aqui connosco hoje. E não sei se queres dar umas palavrinhas aí de introdução às pessoas que nos estão a assistir. Bem, a conexão é que não está muito boa. Não sei se é minha, se é tua. Ah, é, da minha parte. Pessoal, está a parar? Vocês conseguem É. ouvir-nos bem? Ok, a imagem do Cadu parou. O homem está lindo, até gravata pus, por isso aproveita. Olha, não sei, a imagem do Cadu parou, não sei se. Deixa eu ver. Se calhar. Cadu, consegues-me ouvir? Se sim, se... Já voltei. Ok. Consegues ouvir bem? Estou a ouvir, tranquilo. Perfeito. Olha, eu estava a dizer se queres dar umas palavrinhas aqui de introdução às pessoas que nos estão a assistir neste momento. Antes de tudo, olha, quero agradecer pelo convite. Ahm, eu tenho tentado fugir um pouco das redes sociais, vou-te confessar. Tenho Eu estado a sei. fugir mesmo. Pá, a única coisa que eu posso dizer, olha, obrigado e espero que as pessoas que estejam a seguir entendam aquilo que eu tenho a comunicar. Também vai depender daquilo que me tiveres Para a perguntar, questionar, não não é? é? Exatamente. E então, mas pronto, epá, espero que gostem deste direto e que seja interessante e que acrescente alguma coisa a todas as pessoas. Sem dúvida alguma, eu vou aproveitar para tentar comunicar mais à comunidade guinense, sem dúvida alguma. Ok? Uhum, uhum. Pronto, olha, eu gostaria de começar por te perguntar: o teu nome verdadeiro é Cadu Sankara? Já me queres estranhar o filme aqui. Já me Sabes que queres as minhas estragar o filme. perguntas têm sempre uma finalidade, não é, Cadu? Eu conto sempre uma história no que diz respeito ao meu nome. O meu nome verdadeiro não é Cadu Sankara, não. Eu sei. Ahm, mas há um episódio que eu acho bem interessante relativamente ao meu nome e também, apesar de muitas coisas terem influenciado para que eu mudasse, digamos assim, a pessoa que eu quero que as pessoas vejam, né? Que eu sou. Porquê? Pá, eu basicamente cresci em Portugal, vim muito cedo para Portugal e tenho um nome completamente Tuga mesmo. Que é? Ah, Queremos saber. em que um dia aconteceu-me algo incrível em que eu fui fazer um teste, desses psicotécnicos ou desses concursos aí para trabalhos há muito tempo. E então eu tive boa nota, fui dos melhores. E quando a senhora entrou na sala, a senhora disse: bem, eu vou chamar as pessoas consoante as pessoas que tiveram melhor qualificações. E Uhum. então a pessoa chamou Ricardo Martins. Eu levantei o braço. A senhora voltou a repetir Ricardo Martins. E eu com o braço no ar eu disse: eu não estou a entender o que é que está aqui a passar. E a senhora volta a repetir: não, afinal é Ricardo Imagina. Teixeira Martins. Ou seja, o meu nome nunca foi conotado à pessoa que eu sou, basicamente. Percebes? Uhum. Mas sim, o meu nome é Ricardo Martins. E já agora, como é que tu te sentiste? Porque tens um nome bastante português, não é? Típico Assim, português. é claro que naquela época eu não tinha a maturidade que tenho hoje e aquilo, claro, que afetou-me e criou-me uma revolta dentro de mim, né? Fiquei um pouco chateado com aquela situação. Claro que logo o pensamento foi: bem, já estou aqui a ser discriminado, ser racismo, por ser preto, não posso ter boa nota, não posso ter qualificações, whatever. Mil coisas, mas isso Uhum. era, pronto, é aquela época e uma pessoa. Eu tinha quê? 18 anos.
era miúdo. Mas pronto. Pronto. Então, Cadu, tu disseste que nasceste na Guiné-Bissau, viveste a maior parte da tua vida em Portugal, não é? Eu gostei, sim. Com que idade é que tu saíste da Guiné? Com 4. 4 anos. Uau. Exatamente. Ok, e tu tendo saído da Guiné com 4 anos, teres vivido a maior parte da tua vida em Portugal, porquê é que te interessas tanto pelos problemas do nosso país, da Guiné-Bissau? Eu costumo dizer que existe uma coisa que é Sankofa, né? Uhum. A África que te habita. Eu acho que todos os africanos, eles acham que não têm essa corrente que lhes está a puxar, mas têm essa corrente que lhes está a puxar. E então acho que nós nunca desconectamos de onde realmente somos. Apesar de que existe a liberdade de cada um de nós definir que, não, eu considero-me daqui, não é? Mas há sempre aquela força que te puxa para de onde tu realmente és, onde tu chegas e dizes, uau, eu sinto-me aqui em casa, estás a ver? Apesar de todas as adversidades, todas as coisas negativas, mas pá, eu não sei, eu vivo, respiro a Guiné, porque para além de considerar que sou o que sou, muito graças à Guiné, porque se não fosse a Guiné-Bissau a dar-me a oportunidade de eu conhecer outro país, se calhar eu não seria o homem que eu hoje em dia considero. E depois eu vim com uma missão, basicamente. Os meus pais mandaram-me para Portugal, foi para eu vir estudar, né? E Uhum. para voltar. Esse foi sempre a intenção do meu pai, principalmente. É estudar e regressar. Pá, claro que ao longo dos anos nós vamos crescendo na Europa e vamos ver as vantagens que nós temos aqui e dizemos que nós não queremos saber daquilo. Mas de facto nós perguntamos a nós mesmos, será que o nosso regresso não iria contribuir mais para o desenvolvimento do nosso próprio país? Com E então certeza. é isso que me faz ter toda a ambição e toda a minha luta para poder voltar ao meu país e contribuir de facto para o desenvolvimento, porque eu gostaria de ver o meu país em melhores condições. Claro, claro. Antes de tu teres entrado, Cadu, eu estava a dizer às pessoas que nos estão a assistir que és uma pessoa que eu admiro bastante, porque és consciente, não é, das problemáticas do nosso país e usas a tua imagem em prol, não é, de uma Guiné-Bissau melhor, sem receio daquilo que possa acontecer. Eu sei que tu estiveste em Portugal a estudar no Pupilos do Exército. Okay? Eu acho que tens uma personalidade bastante forte, és uma pessoa muito disciplinada, muito consistente. De que forma é que tu achas que o facto de ter estado nos Pupilos do Exército acabou por moldar a tua personalidade? Bem, é como eu há tempos até publiquei fiz um post relativamente a isso. Eu acho que as escolas militares, pá, é essencial, entende? Eu observo o mundo hoje em dia, eu acho que o que o mundo tem de menos, por ser tão negativo, é a disciplina. Falta disciplina. Eu Okay. acho que se existir regras mais rígidas na sociedade, começando na adolescência, a sociedade não seria o que é hoje, não é? E então, estudar num estabelecimento militar, sim, de facto, fortaleceu-me imenso. Para mim foi a melhor experiência da minha vida, apesar de ter entrado e odiar aquilo. Quando eu entrei, odiei aquilo. Achava aquilo tudo uma palhaçada autêntica. Achava que era um exagero autêntico. Mas, de facto, é o que se diz na vida. Quanto mais adversidades, quanto mais desafios, quanto mais exigência, quanto mais obstáculos, mais forte tu estás para todas as situações na vida. Hoje em dia eu digo que para mim tudo é normal. Eu observo o mundo como tudo é normal. E não há uma situação que eu me sinta encurralado e diga não vou conseguir sair daqui. Porque é Uhum. aquele pensamento que eu adquiri e a educação que eu tive o privilégio de ter nos Pilos do Exército. E apesar do lema que nós temos, que eu levo no coração, querer é poder. E apesar de que muitas pessoas vêm distorcer o querer é poder, eu acredito no querer é poder. Quando as pessoas querem uma coisa, as pessoas conseguem. Então, considero importante. Eu sou completamente apologista que a tropa obrigatória devia voltar, não é ser radical, devia voltar porque disciplina bastante. E os colégios militares,
pá, eu em África, eu fechava todas as escolas que existem públicas e abria só estabelecimentos militares. Uau, cara. Uau. É verdade, é Olha, verdade. voltando atrás a essa tal publicação que tu fizeste, em que tu dizes uma educação militar pode ser um caminho para que recuperemos os valores que se perderam. Que valores são esses que se perderam, Cadu? Bem, eu estou a falar dos valores desde nós respeitarmos os mais velhos, Uau, sim, que é sem. uma das coisas fundamentais que para mim hoje em dia morreu. É algo crucial. Valorizarmos os professores, entende? Para mim é das profissões mais importantes no mundo. É essencial. Eu respeito e valorizo todas as pessoas que trabalham no sistema educacional. Valorizo imenso, porque sem eles o mundo não existe, o mundo é zero. Por isso é que os países que têm carência educacional são países pobres e miseráveis, basicamente, porque não existe a educação. Então, eu vou frisar que acaba por ser a educação pelos mais velhos, a educação pelos professores, estamos a falar o espírito de camaradagem, a igualdade, valorizar de facto as pessoas, valorizar não é o conveniente como a sociedade se tornou, porque eu não sou apologista da conveniência, eu sou apologista de sermos reais. Uhum. Nós não somos obrigados a gostar de toda a gente, mas somos obrigados a ser sinceros, basicamente. Não gosto de ti, eu gosto de ti, mas as escolas militares vão te ensinar o quê? O espírito de camaradagem. Ou seja, esses valores também se perderam. Estamos a falar em não pensarmos que aquilo não é comigo, não é problema meu, não é? Nós não podemos pensar assim, nunca. E então todos esses valores estão instaurados dentro desses estabelecimentos. Também a importância da educação física, falarmos do quê? Mente sã, corpo são. Ou seja, o desporto é essencial na nossa sociedade. É essencial. Porquê? O desporto educa muito. E então, dentro desses estabelecimentos, nós temos tudo isso. E depois é aquela situação de nós sabermos o que é a pontualidade, não é? Termos horas para comer, horas para dormir. Tudo isso não é como dizermos que estamos a impor regras que não fazem sentido, mas sim são regras normais. Porquê? Sim, o ser humano deve ter horas para levantar, deve ter horas para comer, sim, porque o nosso metabolismo precisa dessas horas, temos horas para descansar, Uhum. não é? E então todos esses valores acabam por existir dentro daqueles estabelecimentos. Então, para mim, é essencial, contribui para o desenvolvimento. Há uma pessoa que agora, pronto, um dos meus irmãos, né, Abdel Camará, que toda a gente está a ver, faz o trabalho de coaching, um trabalho excelente, que nós estamos, as pessoas que o seguem veem como é que funciona. Ele é disciplinado, ponto final. Uhum. Pronto. Como temos outros milhares de colegas que estudaram connosco, que na vida deles eles levam vida assim, ponto final. Percebe? E pronto. E claro que isso faz andar a vida deles para a frente, sem dúvida. Uau, não podias ter explicado de melhor forma. Cadu, eu também achei bastante interessante há tempos uma publicação tua de novo, em que tu dizias que para se ser médico é necessário estudar, para ser professor é necessário estudar, qualquer profissão menos a de político. Tu, para Exatamente. seres político, não precisas de estudar. Exatamente. Pode, Podes explicar um bocadinho o que é que tu quiseste dizer com isso? De que forma é que a formação poderá mudar aquilo que provavelmente se vive hoje em dia na Guiné-Bissau? É assim, costuma-se dizer que nós não podemos conduzir um carro sem ter prática, não é? E para além de não termos a prática, nós temos que ter a teoria, não é? Temos que ir à escola de Uhum. condução, aprender a teoria, como é que funciona, quais são as regras, não é? Para nós estarmos em pé de igualdade com a sociedade, e depois temos a vertente prática. Ou seja, são exigências. Agora, estamos a falar, o jurista ou o advogado, todos eles tiveram que se qualificar nessa área. É essencial classificarem-se nessa área. Agora, a política foge à regra. Nós estamos a dizer, basicamente o que o mundo vem nos dizer é o quê? Ok, a política trata de assuntos da sociedade.
E todo o ser humano deve ser livre de fazer parte da sociedade, sem dúvida. Mas será que é justo um ser que não está a par da história da política e do que aqueles que criaram a ciência, porque a política é uma ciência, estudaram durante séculos? Será que não é importante essas pessoas que exercem cargos políticos saberem essa base? Sim. Eu acho que não faz sentido. Então agora eu decido ser médico. E vão-me impedir de ser médico porque vão dizer tu não és formado em medicina e não tens um diploma de medicina. Eu vou dizer, ok, então acabemos com a política. Acabemos com a política no mundo e paremos de dizer que aquilo é política. Porque supostamente as pessoas que estão ali não estudaram ciência política, não estudaram relações internacionais. Basicamente, temos a mandar no mundo engenheiros e economistas e advogados. São as pessoas que mandam no mundo. E os políticos ficam o quê? Juízes. Ou seja, ficamos digamos, como é que se diz? Os comentadores de bancada são politólogos. Ou seja, é verdade, a realidade é essa. Nós analisamos as asneiras que os supostos políticos estão a fazer. Ou seja, não faz sentido. Pá, eu venho de outra área, eu venho de marketing, publicidade e relações públicas, também venho da área do desporto, e pá, decidi-me que para seguir a política eu tinha que fazer o sacrifício de voltar para a escola e estudar política. E foi o que eu fiz. Porquê? Porque acho, e de facto, eu noto uma diferença gigante que eu diria, eu mergulhar dentro desse mar sem saber o que sei hoje era uma asneira enorme. Então eu sou completamente contra, não faz sentido nenhum. Quem está na política deve estudar política. Deve estudar Okay, política, é importante. Então tu estudaste política, pretendes vir a Sim. ser político então no futuro? Eu não vejo outro caminho na minha vida. Eu costumo dizer que o meu sonho quando era miúdo era ser jogador de futebol. O meu pai teve uma frase completamente radical que nunca me esqueço. Ele disse que futebol é para ignorantes. Esquece isso. Isso não acrescenta nada ao mundo. Foi o que ele me disse e eu frustrei-me com ele porque era o meu sonho e eu continuei a jogar Desculpa, futebol. Cadu, não entendi o que o teu pai disse. O meu pai disse que futebol era para ignorantes. Não fazia sentido. Ah, okay. Pronto. E É aquela não vou... mentalidade dos nossos pais, não é? Exatamente. Não vou desvalorizar ninguém que goste de futebol. Eu gosto de futebol, sem dúvida alguma. E então, pronto, não, era o meu sonho, não consegui seguir. E posso dizer que, por vezes, eu não consegui, se calhar, simplesmente pelo mesmo motivo que milhões de jovens não conseguem seguir, porque não tiveram um mentor para desorientar. Mas, pronto, digamos que, sim, é importante seguir-me. Eu segui a política, acabo por dizer que vou seguir a política porque eu vi que está no sangue. O meu pai veio da política, a minha irmã estudou política, apesar de não estar ligada ao ramo da política. Tenho outros familiares que estiveram sempre ligados à política. E eu que eu me vejo, a minha paixão mesmo é essa. Eu vejo-me a lutar para mudar o mundo. E depois começa aqui a entrar uma questão que é, muitas pessoas dizem, mas existem outras formas de lutar para mudar o mundo? Pois, para mim não. A única forma de tu mudares realmente o mundo é estar dentro da política. Porque podem inventar qualquer tipo de filmes e novelas, mas quem manda é o político. Quem manda no mundo é o político. É o político. Por mais que digam existem milionários que sustentam os governos, mas quem toma a decisão, quem dá a cara, é o político. Ok? E então... Representa um país, não é, Cadu? Exatamente, exatamente. E então é aquilo que eu considero que a única forma de eu contribuir de facto para o desenvolvimento da minha sociedade e do mundo que eu sonho, não é? É através da política. E então, sim, eu já nem digo que vou seguir política, considero-me já um político. Considero-me um político. Sim. Olha, vamos responder aqui ao Mena Pontual. Ele diz assim: para o nosso convidado, quais são os principais desafios da juventude guineense? Primeira parte da pergunta. Eu olho para a juventude guinense e primeiro eu acho que falta objetivo, claro. Okay. Acho que os jovens guineenses, a maior parte deles, não têm objetivo claro. Porque
E não é ser muito negativo, eu estou a falar é que nós deixamos que o sistema decida por nós. O sistema tem decidido por nós. O sistema tem tomado rumo por nós. Ou seja, a única solução que eu vejo para os jovens é interessarem-se pelas coisas certas. E as coisas certas que nós temos que nos interessar é onde estão os nossos problemas realmente. E lutar pelos nossos problemas. Mas não é o que acontece. Eu quando vejo, pronto, a pergunta que me colocam relativamente à Guiné, eu vou falar de África. Eu tive o privilégio e sempre que posso viajar, eu viajo para a África. Não viajo para a Europa. Sempre que tiro férias, procuro ir para a África. Não procuro viajar para dentro da Europa, América, não. Vou para a África. E o que acontece em África é o seguinte: por mais que as pessoas vejam muitas coisas nas redes sociais, a realidade africana está longe das redes sociais. Longe, mas tipo séculos, não é? Muito distante do que se vê nas redes sociais, porque as pessoas mostram aquilo que eles querem, o que é conveniente. As pessoas não mostram a realidade, como vivem de facto. E então a única solução que eu digo é: nós temos que ser mais humildes, temos que ser mais unidos, ajudarmos uns aos outros e temos que ter consciência que é importante irmos à escola e estudar e aprender de verdade. E por mais que nos privem de estudar, porque é o que acontece em muitos desses países, o sistema priva as pessoas de estudarem, nós não podemos deixar de ir à procura do conhecimento de outra forma, seja como for, porque a única liberdade de uma sociedade é a educação. Uhum. Cadu, tu achas que aquilo então que os mídia mostram não corresponde à realidade de África? Os mídias vão mostrar aquilo que é conveniente, aquilo que vende, não é verdade? Eles Uhum. vão mostrar aquilo que vende. Porque para mim, não mostram a realidade de África e não mostram de facto aquilo que é necessário mostrar, ok? O que é necessário mostrar. Eu acho que quando nós queremos desenvolver uma sociedade, é como se diz: o pensamento positivo faz o ser humano atrair o que é positivo. Isso não é ficção, é realidade, ok? Então, se tu me estás constantemente a mostrar negativo, tu vais atrair o quê? Vais atrair coisas negativas. Todo mundo vai pensar negativo daquilo. Propriamente quem vive dentro daquele sistema vai dizer: isto é negativo, isto é mau. Quer dizer? E então, quando nós pomos a cabeça que tudo é negativo, existe um problema grave. Nós perdemos a esperança. Pensamos que não existe solução para aquilo. E não é verdade. Existe solução, sim. Os mídias estão-nos a destruir completamente. É Porquê? verdade, olha. Desculpa interromper-te só Não, aqui. faz mal, faz mal. Isso faz-me lembrar, por exemplo, a minha adolescência, a altura em que eu era assim mais nova, em que eu era criança, e eu via muito, não é? Os mídias, não é? A televisão, naquela altura via-se muito televisão. E então eu tinha uma ideia de que a África realmente era muito pobre, que a África não tinha nada. E aquilo fazia-me sentir vergonha do meu próprio país. Por Exato. muito tempo eu fui daquelas jovens que teve vergonha em ser guineense, Cadu. E eu já referi isto várias vezes, não tenho problemas em dizê-lo. E deve-se realmente àquilo que a televisão, a rádio, a comunicação nos transmite. Hoje em dia já não estou assim, porque pronto, também já tenho mais conhecimento, já vou mais à procura de encontrar a minha história, de saber, não é, as minhas raízes e tudo mais, e é que muda. Portanto, achei interessante teres falado que realmente a realidade, aquilo que passam, que os mídias passam, não corresponde de todo à realidade. A África tem locais, tem países em África lindos, 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 lindos. E olha, parabéns se realmente optas por viajar para a África, porque tem muito a se explorar, tem muita coisa que nós podemos conhecer em África. Exatamente. Ok, É, olha, Cadu, é, não sei se queres acrescentar. Sim, é tão simples quanto isso. Nós não podemos conhecer a nossa casa sem estar presente dentro dela. Ok? Não ok. podemos. E é preciso estar dentro da nossa casa. E só para uma chamada de atenção, muitas vezes que eu digo, é assim: eu, por exemplo, o que é que acontece agora, por exemplo, na CPLP? Existe uma grande luta na CPLP
que é para a livre circulação de pessoas, não é? Ou seja, ao acontecer a livre circulação de pessoas, eu vou-te garantir uma coisa. Os países da CPLP africanos vão ficar desertos. Os jovens vêm-se todos embora. Todos vêm-se embora. Todos, todos. Quando digo todos, é todos. Começamos Guiné, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé. Todos que tiverem condição de terem um visto para sair daquele país, vão sair. Vão sair. E a mim, sabes o que é que me dói? É que essa é a realidade. Que ninguém quer estar lá. As pessoas estão porque não têm opção. Uau. Entende? As pessoas estão porque não têm opção. Exatamente. Enquanto eu vou dizer, a minha luta é fazer o imã inverso. Esse é o meu objetivo. O que é que tu dirias, Cadu, às pessoas que saem da Guiné-Bissau, ou pronto, saem de África para vir estudar na Europa, por exemplo, e depois não regressam? Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu costumo dizer que para saíres da Europa, para saíres da África e vir estudar na Europa e regressares à África é preciso ter coragem. Se não tiveres padrinhos ou familiares dentro do sistema, é preciso coragem. E tu pensas duas vezes, espera, eu vou para lá, emprego. Será que vou ter? Não é? Apoios a nível de saúde, será que eu tenho se eu ficar doente? Não é? Se tiver problema com a justiça, será que alguém vai responder às minhas necessidades? Se eu tiver filhos, será que eles não vão passar 1 ano, 2 anos sem escola? Tu vais ponderar todas essas situações, não é? E então o que é que tu acabas por decidir? Espera aí, eu aqui deste lado eu tenho tudo isto. Então é preciso ser lunático, um pouco, né? Aqueles que vão dizendo que eu vou e vou tentar, não quero saber. É como eu, quando mergulhei para Cabo Verde e como mergulhei para a Guiné, mas o que eu vim fazer aqui de novo foi o que eu disse, eu preciso de ferramentas. E a ferramenta é knowledge. Não é mais nada. Eu não estou à espera que a Europa me dê uma casa, que me dê um lar. Não, eu quero adquirir o máximo que eu puder de desenvolvimento pessoal na Europa. Porque o Ocidente, nós queiramos ou não, eles têm a força de educação. Eles têm a força. Não é que a África não tenha. Não tenha. Tem. Mas é muito limitado. Porque aquelas pessoas que realmente têm mente aberta em África, eles não duram muito em África, eles saem. Vão para fora. Uhum. E então eu compreendo que essas pessoas voltem, sim. Estudem, acabem o estudo e não voltem. Mas hoje em dia o que eu lhes vou dizer a todos esses jovens é: nós só podemos mudar o nosso meio sacrificando. E o sacrifício acontece que alguém tem que ir e cair. Como aconteceu na luta pela independência durante 11 anos, se aquelas pessoas não decidissem lutar, hoje em dia ainda seríamos escravos, né? Ainda seríamos colonizados. Por isso, pronto, E é assim isso faz-me lembrar outra pergunta, Cadu. O que é que tu achas da... Ai, agora esqueci-me da pergunta que ia fazer. Desculpa, passámos à frente, quando eu me lembrar eu não volto, há tá? problema. Desculpa. Outra das coisas que tu dizes, Cadu, é... Tu sempre procuraste, ou pelo menos no passado, procuraste o caminho mais rápido e o caminho mais fácil. E que a vida te ensinou, não é? Trazendo dificuldades. Queres-nos falar um bocadinho sobre essas dificuldades que tu passaste para te tornares a pessoa que és hoje? Eu costumo dizer que a minha frase de vida hoje em dia, eu levo um lema dos Pios Exército, querer a poder, mas a minha frase de vida é: escolhas erradas fizeram a minha estrada mais longa. É quando tu cresces no meio em que, apesar de, eu posso te dizer que, sinceramente, eu vim de um berço de ouro, mas quando cheguei a Portugal, a minha realidade não foi essa, não foi a realidade do meu berço de ouro, ok? Tive que confrontar com situações completamente diferentes daquilo que eu imaginava, acabando por dizer que nós passamos por algumas dificuldades. Eu não vou dizer
grandes dificuldades, porque hoje em dia eu considero problemas aquelas pessoas que têm limitações a nível de saúde e coisas do género, não é? E então quando tu estás no teu meio e dizes assim, olha, olhas para o lado e vês os teus colegas com roupas de marca, as pessoas saem todos os dias, têm dinheiro, curtem, não sei o quê, e tu dizes, epá, espera aí, é o que acontece na nossa sociedade, jovens, adolescentes criados em Portugal, nós dizemos assim, epá, né, eu não estou a conseguir safar-me, não consigo ter documento, estão-me a bloquear, pai, tem que sobreviver, e então tu acabas por seguir o caminho errado, né? Procuras o que é mais fácil, percebes? Muitos jovens acabam por quê? Seguir o tráfico, outros vão fazer assaltos, outros vão fazer malandrices. Ou seja, nós acabamos por procurar esses tipos de caminhos mais fácil para nós chegarmos onde nós achamos que devemos estar. Onde achamos que devemos estar. É importante nós pensarmos isso. Porquê? Não é por teres um iPhone que tu te consideras bem na vida. Ok? Não caia nessa ilusão. Não é por teres um colar de ouro que tu consideras que estás bem na vida. Não é por teres um carro topo de gama que tu te consideras estar um topo, bem na vida. Isso está tudo completamente errado. Isso é só ilusão. É fachada. Isso tudo foi criado. É uma armadilha. É uma armadilha que tem destruído a nossa Faz comunidade, parte da principalmente. programação, não é? Exatamente. Que tem destruído a nossa comunidade durante muitos anos. Muitos anos. E ainda destrói. Entende? É como se diz, tu estás a ver um programa, mas levas com 10, 20 minutos de publicidade de algo que tu não te interessa, não te diz nada na tua vida, estás a ver? Vives completamente bem sem aquilo. E então, eu sempre digo, é isso, optei pelo caminho mais rápido porque cometi certas, digamos assim, não vou dizer Certo. crime porque nunca, sei lá, ilegalidades, a pensar que isso ia me levar para algum lado, mas nunca me levou para lado nenhum. Sempre me levou, desculpa, o termo para a merda mesmo. É, pronto, mas eu hoje em dia o que eu digo, as nossas cicatrizes é o que nos torna o que somos. É isso mesmo. Para perceber? Ser e E ser. faz parte. Uhum. E qual seria o conselho que darias a esses jovens que, pronto, né, que neste momento estão a viver de ilusão? Essa ilusão das marcas, do vestir bem, do ter, de coisas materiais, basicamente. O ser humano mais poderoso é o ser humano mais intelectual. Sem dúvida. Pronto. O que eu digo a todos os jovens é estudem. Se tu tiveres conhecimento, ninguém te falta ao respeito. Se tiveres conhecimento, ninguém desvaloriza. Se tiveres conhecimento, o homem que tem Ferrari, Porsche, Lamborghini não significa nada para ti. Ele não vai conseguir argumentar à tua frente. Eu vejo milhões de jogadores de futebol que são milionários. Nenhum deles tem coragem, nem aptidão, nem capacidade para dialogar comigo. Eu Já não diz, tenho nem 1% do dinheiro deles. já diz o Abdel Camará, aquilo que tu tens aqui dentro, ninguém jamais te vai roubar. A tua liberdade é esta, é o teu cérebro. Isso é que as pessoas ainda não perceberam. A tua verdadeira liberdade é o teu cérebro. No momento em que alguém tem controle da tua mente, tu és um prisioneiro. Mas isso não é filosofia, não, é realidade. Se eu te conseguir manipular, tu não és livre. Tu fazes aquilo que eu mando. É Uhum. como eu te digo. É aquele exemplo do meu vídeo que eu te digo. Eu lanço o desafio. Pensa no número. Pensa no número. Já Sim, pensaste no número? já pensei. Eu, por acaso, eu fiz esse exercício Ok. e... Multiplica esse número por 2. Ok, tá, Estás a perceber? Soma mais 2 a esse número. feito, Divide por 2. feito. Retira o primeiro número que tu pensaste. Yeah, já deu o E o, número. e o resultado é 1. Entendes? Sim. Ou seja, vale a pena. O sistema funciona assim. O sistema funciona assim. E se tu não entenderes o que é isso, esquece, não tens escapatória mesmo, não tens escapatória. Enquanto nós tivermos na nossa cabeça que é o dinheiro que é a nossa liberdade, nós estamos completamente errados. Eu digo sempre, o Bill Gates era o homem mais rico que existiu, o Steve Jobs era o homem mais rico que existiu, né? Na nossa atualidade, é dos homens mais ricos. Mas como é que ele dizia que não tinha tempo para comer?
Qual é a lógica? Se tu és bilionário, não tens tempo para comer, quer dizer que alguma coisa não está a bater certo, entende? Quer dizer que o dinheiro não é a tua salvação. Ele ajuda-te, sem dúvida alguma, ajuda-te. Mas só te ajuda se tu tiveres knowledge. Se souberes Olha, usufruir. Thomas Sankara vivia de um salário bastante baixo porque ele acreditava muito que aquele que te alimenta faz de ti escravo. Aquele que te alimenta te controla. Exatamente. Isso há de ser sempre assim. E isto é para voltar a dizer, isso aí, ainda bem que tu chamas essa frase, falaste da frase de Thomas Sankara, que é olha para o mundo, olha para o mundo. Infelizmente, dá-me tristeza falar disso, mas pá, temos que falar. Vamos olhar para a África. É aquela situação das miúdas, eu não vou dizer que são só as mulheres, mas os homens também hoje em dia, da situação de serem sustentados pelos maridos ou pelas mulheres. Aquele que te alimenta te controla. Tu nunca vais ser livre quando tu dependes mensalmente de alguém para pagar as tuas contas. Tu vais ser sempre boneco dessa pessoa. Vais ser um objeto dessa pessoa. Ou seja, tu não queres aceitar, mas tu és escravo de alguém. Entendes? Então é perigoso. Vamos olhar, quando nós éramos miúdos, o que é que nos frustrava? Nós vivíamos na casa dos nossos pais. Tínhamos hora para entrar, hora para sair, hora para comer. Não cumprias, estavas de castigo, tinhas que obedecer as Yeah. regras dos pais. Ponto final. Ou seja, quer dizer, tu dizes não estou de acordo com Aí isto, eu isto fiquei tantas vezes frustra-me. de castigo, meu Deus. Exatamente, tu passaste tão mal com isso durante anos, quer dizer, tu cresces e voltas-te a enfiar naquilo. Por amor de Deus. Não, mano, não faz sentido, mano. Não faz sentido. Nós Recusa, mano. pensamos que somos livres, mas não somos livres. Oh, Aí está, não somos aí livres. está. Cadu, sendo tu uma pessoa tão disciplinada, alguma vez deixaste para amanhã aquilo que poderias ter feito hoje? Ser disciplinado não significa ser perfeito. Estou de engano com isso, ok? Não vamos cair nessa ilusão. Não vamos cair nessa ilusão. Eu tenho a minha disciplina, mas eu falho muito. Falho muito com a disciplina, sem dúvida. Muito, mas quando digo muito, muito, sou ser humano. Sou ser humano. Eu, por exemplo, pá, eu passei 2 anos da minha vida a acordar às 4 da manhã. Não é? E depois tive uma época no verão em que eu disse, pá, vou descontrair tipo, vá, uma semana, 2 semanas e esquece. Quando eu fui tentar de novo, eu disse, É espera tão aí, difícil. isto é um pesadelo, mano, isto é um pesadelo, não está a dar. Mas claro, o que define a nossa disciplina é tu enfrentares o teu ser mesmo. Percebes? É tu enfrentares o teu ser. Por mais disciplinado que sejas, eu não sou perfeito. Não sou perfeito e ninguém é perfeito. Não há ninguém que diga, como muitos vídeos, muitas vezes motivacionais que nós olhamos aí. Esqueçam isso, mano. Cada Olha, caso é um caso. em relação a isso da disciplina, tu quando tens uma rotina e permites-te sair, nem é preciso ser uma semana. Uhum. Um dia ou dois, já para Exatamente. voltar, é tão Yeah. complicado. Exatamente. Imagina, Exato. imagina. Eu posso dizer que muitas das coisas que eu faço, que as pessoas podem dizer, olha, é disciplina, eu nem considero disciplina. Eu não considero disciplina. Eu considero, eu considero parte de mim, uma necessidade. Desporto. Isso não é disciplina, não. Eu não pratico desporto por disciplina. Ai de mim, no dia que as pessoas me disseram vai praticar desporto por disciplina. Eu não vou participar por disciplina, não. É porque eu necessito daquilo. Aquilo é essencial para a minha vida. Aquilo faz-me sentir bem. Aquilo joga com a minha saúde, põe-me saudável, dá mais energia. Ou seja, não é disciplina. Isso é óbvio. Entende? E então eu pus na minha cabeça que durante 3 vezes, 4 vezes por semana eu tenho que praticar desporto. Ponto. Mas isso não é disciplina. Isso aí eu nem entro nesse campo. Ok? Relativamente às tarefas, não vou dormir enquanto eu não fizer as tarefas que eu tenho delineado. Isso aí já requer muita disciplina, sim. Já requer muita disciplina e força de vontade. Estás a ver? Mas é para as pessoas nunca se esquecerem de uma coisa. Quando tu não tens aquilo que tu queres ter, também tens que assumir a responsabilidade que tu não fizeste o que tinhas que fazer. Não é? Sim, sim, Por sim. isso. Uhum. Yeah, basicamente é isso. Sim.
Sabes, Cadu, na vida, né? As pessoas entram e saem das nossas vidas. Amigos entram e saem das nossas vidas. Tu já deixaste pessoas amigas pelo caminho porque tinha de ser, tinhas que deixar essas pessoas para que pudesses crescer, para que pudesses progredir. Eu digo sempre uma coisa que é, eu não tenho muitos amigos, vou-te ser sincero, não tenho muitos amigos. E para mim a amizade é a coisa mais fundamental que existe no mundo, é a coisa que eu mais valorizo no mundo. Se calhar foi por eu ter crescido no colégio, né? Em que espírito de corpo, camaradagem, em que nós aprendemos que nós dependemos uns dos outros para nós sermos fortes e para andarmos. E então eu posso dizer que não é questão de deixar, eu não deixei amigos, eu deixei conhecidos para trás. Porque, de facto, quando realmente são amigos, tu não deixas amigos para trás. Nem os amigos te deixam para trás. Se tu estás errado e és orgulhoso, o teu amigo sabe que tu és orgulhoso, então vai atrás de ti para falar contigo, para vocês corrigirem o que está errado. Entendes? Eu, por exemplo, há uma coisa que na minha vida eu não deixo que exista, que é mágoa, independentemente do ser humano. Eu não deixo, por mais que eu tenha um desentendimento com a pessoa, e eu sei que tenho razão, eu não acredito no orgulho, o orgulho para mim não existe, e então eu vou falar com a pessoa. Vou dizer, olha, meu amigo, ok, tu achas que tens razão, eu vou respeitar, eu quero estar bem contigo, ok? Vamos ultrapassar essa situação. Como no relacionamento, não falo só nas amizades, como no relacionamento mesmo, com as namoradas e o que for, pá, eu sou aquela pessoa que eu quero estar em paz. Independentemente do erro, o hoje é uma dádiva. O amanhã não foi prometido a ninguém. Tu guardares uma mágoa de uma pessoa que no dia seguinte corres o risco de não o ver, vais ficar com uma mazela eternamente na tua vida. Então eu não quero viver disso. E então eu tento fazer a paz com toda a gente. E aquelas pessoas que para mim ficaram para trás, não guardo raiva, não guardo rancor, não guardo nada, continuo a falar com as pessoas. Claro que simplesmente tu acabas por fazer o quê? Vai, eu fico no meu canto porque vejo que aquela pessoa não anda no mesmo ritmo que eu e nem procura o mesmo caminho que eu. Então eu sigo a minha estrada com aqueles que pretendem têm o mesmo destino que eu, basicamente. Então, todas as pessoas que tu classificas como amigas do passado estão presentes hoje na tua vida. Exatamente. Okay. Para mim são como irmãos, mano. A mim, se me perguntares, claro que primeiro o meu melhor amigo sou eu, porque as minhas dificuldades sou eu que estou lá, nas minhas alegrias sou eu que estou lá, sou eu que sinto de verdade, percebes? E sei que a única pessoa que há de abdicar da sua vida para estar ali a lutar pela minha, há de ser a minha mãe. Nem os meus irmãos acho que fariam isso, mas pronto. E então eu jogo mais por aí, vou por aí, estás a ver? E então, mas pá, todas aquelas pessoas para mim que eu considero, ok, não é do meu sangue e entraram na minha vida, pá, yeah, estão comigo e eternamente até hoje, mano. São que posso não falar com essas pessoas todos os dias, mas quando eu ligo para aquela pessoa é como se nós falássemos todos os dias, porque existe uma conexão, as amizades são mágicas. O verdadeiro amigo é algo mágico, vocês estão sempre sincronizados, vocês se entendem. E ao mesmo tempo, é o teu melhor amigo é o teu maior inimigo, porque é a pessoa com quem tu discutes mais. Exatamente, verdade. Peço desculpa. Qual é a importância que a reputação tem para ti, Cadu? Depende do que é considerado a reputação. O que é para ti a reputação? Pá, Uma tosse. eu às vezes digo, tipo, quando tu esperas reconhecimento de alguém, se é isso que as pessoas consideram como reputação, eu não estou à espera disso. Não estou à espera de reputação, não estou à espera de status. Para mim isso não me diz nada. Nada mesmo, zero. Eu costumo dizer que eu sou um servo do mundo. Sou um servo do mundo. Estou aqui para viver. Não acredito que um dia vou morrer. Não acredito. Ok? Muita gente vai dizer esse gajo é louco, não Não está a dizer. Não, acreditas que um dia vais morrer?
Não, não acredito. Ah, tens que Porque, explicar isso melhor, então. ok, isso de não acreditar que um dia vou morrer é tão simples quanto isso. Ainda não morri, ok? Apesar de todas as pessoas dizerem todos nós um dia vamos morrer, eu acredito no desenvolvimento da ciência. Enquanto eu estiver vivo, eu vou acreditar que a ciência tem sido a salvação da humanidade, não é? Porque se nós repararmos, antigamente as pessoas morriam de dor de cabeça, não é verdade? Sim. Hoje em dia ninguém morre de dor de cabeça, quer dizer, só é a África, mas pronto. Ok. Não é? Uma infecção antes matava pessoas, uma gripe matava pessoas. E então hoje em dia nós temos a ciência que nos acompanha dia após dia. E supostamente há pessoas a estudar constantemente uma solução para que o homem não morra. Certeza Sim, mas absoluta. Cadu, morrer de doença, talvez, acredito que sim, ok. Podes dizer que não vais morrer de doença, mas há acidentes, há várias coisas que te podem levar à morte e que o homem não pode controlar. Eu acredito que há de haver sempre uma solução para o ser humano. Mas isso é a minha loucura, ok? Isso é a minha loucura, que é melhor nem falarmos muito disso, que é só a minha loucura. Mas pronto. É o quê? Eu acho que quando nós somos positivos demais, claro que se tu tiveres um pensamento de que eu vou morrer um dia, eu às vezes eu pergunto, foda-se, eu sei que vou morrer um dia, para que é que eu estou a fazer tantas coisas? Estás a perceber? Para quê? Para que é que eu estou a fazer tanto no mundo, sabendo que um dia eu vou deixar de existir? Eu não Sim, penso assim. para que a tua existência não seja em vão. Não, mas eu acredito que nenhuma existência é em vão. Eu acho que o ser humano deve lutar e viver com um pensamento que eu sou eterno, não é? Tipo, a cena é o quê? Vivo hoje, sem dúvida, o amanhã é incerto, mas eu não vou pensar que eu vou morrer. Estás a ver? Não vou pensar. Não sei se estás-me a entender. É simplesmente eu tiro Não isso do meu estou. pensamento. Estás a ver? A probabilidade que existe no mundo é que sim, tu vais morrer, sem dúvida alguma, né? Mas eu prefiro ser feliz a não pensar nisso. Pronto. É uma coisa minha. Isso da reputação, epá, não me diz muito, né? Não me diz muito. Eu simplesmente o que eu sei é que esteja onde eu estiver e tiver que dar o meu contributo, eu darei o meu contributo e as pessoas que estiverem à volta vão sentir que eu estou lá. Ok, bem respondido. Pronto, Cadu, eu agora preparei assim umas perguntas aqui para ti, tá? E vou começar a fazer as perguntas que eu acho que seriam interessantes para tu responderes. Qual é mais importante, o processo ou o resultado? O que é mais importante? O que é mais importante? Processo ou resultado? Eu acho que das duas coisas não existe o mais importante. Tu não podes, é a mesma coisa que tu dizeres o peixe para não ir para dentro do mar. Estás a perceber? São duas coisas que são dependentes umas da outra. Porque podemos para dizer agora, ok, o trabalho duro vai-me gratificar, mas o resultado, pronto, vai ser uma consequência disso. Por isso eu considero que é win-win. Para mim é win-win. Eu nunca vou Importante. dizer como o processo. Porquê? Ok, eu sei que há uma teoria que, para quem praticou o desporto, de certeza que ouviu isto. Ok, perdemos o jogo, o importante é que nós demos o nosso melhor, saímos vencedores. Bullshit. Não. A mim, para quem me conhece desde o colégio, eu não sei perder. Não sei perder. Se eu estou a dar o meu máximo é para eu ganhar. Percebes? Claro. Ou seja, aí o processo é importante, o resultado é importante, porque eu estou a trabalhar para aquele resultado. Então as duas coisas, é win-win. É win-win. Eu se entro é para ganhar. Uma vez o Ronaldo fez numa entrevista que eu achei piada, perguntaram o que é que ele achava, quem é que era o melhor, e ele dizia eu sou o melhor do mundo. Para mim eu sou o melhor do mundo. Ele dizia, se eu na minha profissão eu não pensar que sou o melhor do mundo, o que é que eu estou lá a fazer? E claro que Exato. muita gente vai dizer, não, o gajo não está a ser humilde. Pá, não está a ser humilde entre aspas, mano. O pensamento dele é esse. Eu tenho que ser o melhor nisto. Se eu estou a fazer isto, eu dedico-me todos os dias para ser o melhor.
na minha cabeça eu sou o melhor. Pronto, e eu sou mais ou menos É apologista de complicado. que. Exato. Sim. O processo é sim muito importante, porque eu acho que o processo acaba por ensinar-te a valorizar o resultado. Tu, quando, por exemplo, passas por um processo difícil, por exemplo, para atingires um certo objetivo, com certeza a probabilidade de tu te manteres naquela posição que conseguiste Uhum. atingir é mais elevada do que uma pessoa que depressa atinge o resultado, por exemplo. Entendes? Mas Não sei vamos, se. vamos ver numa outra perspectiva. Sim. Vamos ver numa outra perspectiva. Ok, tu atingis o resultado de uma forma muito rápida, não é? Não significa que não tenha sido um aprendizado para ti. Talvez o aprendizado vai estar no resultado. Percebes? Costuma-se dizer que o peso da conquista é superior ao percurso até à conquista. Pensa assim, eu conquistei um título. Olha um lutador de MMA. Tu achas que conquistar o título é que é duro? Acho Não, que o curso é que é difícil. não. O lutar até conquistar o título é duro, não é? Mas agora imagina quando és tu o único que tens o título. Quantos querem tirar-te o título? Onde é que o peso é maior? Uau, Estás a perceber? uau. Ok. Quando nós estamos no topo, é quando. Vamos olhar para a política. Eu digo, por exemplo, quer ser Presidente da República. Quantas pessoas querem ser Presidente da República? Muitas. E quando tu chegas lá, qual é a paz? Eu lembro-me de uma coisa que a mim Muito. perguntaram assim: olha, qual é que tu achas que vai ser o teu maior problema no dia que atingis o topo que tu pretendes? Eu disse: porra, man, todos eles ficam com cabelo branco. Eu não quero ter cabelo branco. Estás a perceber? Porquê? A responsabilidade de quando tu estás no topo é muito É maior. maior. Acredita. Sim. Acredita, mano. A pressão de te manteres ali, exatamente. Basicamente. Toda a gente É por vai isso. querer derrubar, obviamente. Então, É, a realidade é essa. Eu dou sempre exemplos, lutadores, tipo, seja o que for. A equipa que está a ganhar o campeonato está em primeiro lugar. Quando está lá no topo tem mais responsabilidade. Percebes? uhum, uhum. Cadu, imagina um prisioneiro em coma durante toda a sua pena. Achas que cumpriu a pena? Prisioneiro em coma. Sim. O que é que causou a coma ao prisioneiro? Se calhar a coma foi a consequência que Deus quis para ele, para ele pagar a pena. É assim. hum, Pá, eu digo que uma pena é uma pena, né? Se um prisioneiro em coma cumpriu a pena, Mas em coma ele não sentiu. pá, ele não sentiu. Olha, relativamente a isso, eu tenho um pensamento completamente diferente do da humanidade. Que, tipo, hum, eu penso sempre assim, por exemplo, quando era miúdo, quando fazia as neiras, se calhar era da minha inconsciência, eu não tinha muito receio da consequência, mas eu tinha muito receio do que poderia acontecer aos meus. Não sei se estás-me a entender. Sim, Ou cada. seja, ou seja, uma pessoa em coma, se calhar ela não está a sentir, mas e a família dessa pessoa? Estás a perceber? Às vezes eu digo, se calhar aquela pessoa, uma pessoa em coma, ok, não está a cumprir a pena, mas acredita que está a maltratar outras pessoas. Ela não sente, né? Mas, às vezes eu digo, essa que é às vezes o mais duro na vida. É o mal que nós podemos fazer aos outros de uma forma inconsciente. Oh, whatever. E que existe tanta gente que o faz e não dá conta, não é? Porque Exatamente. normalmente fazemos mal a nós mesmos, mas quem sofre é quem está ao nosso redor, por exemplo, os nossos pais. E podemos ir Exatamente. por um exemplo, uma pessoa que seja dependente de drogas, não é? Na verdade, desculpa, o dependente de drogas sofre, mas nada como Exatamente. pessoas que estão ali a ver a pessoa a cair no abismo, Exato. assim a não se levantar. Deve ser muito duro, Às vezes é isso. muito duro.
Ok, deixa eu ver aqui. Ok. Eu agora tenho 5 palavras, Cadu, que eu gostaria que tu pusesses por ordem de importância para ti. Ok? Ok? 1, estabilidade financeira. 2, Deus. 3, família. 4, amigos. 5, disciplina. Isto é fácil. É fácil. Eu sou crente em Deus, por isso eu ponho Deus em primeiro lugar, sempre. Ok? Por isso, Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, sem dúvida, eu vou pôr a minha família, mas isso é porque eu tenho família. Ok? Eu tenho família. E isto é uma indireta porque há uma frase que diz família não é só de nome. Ok? Família não é só de nome, mas eu considero que tenho família. Porque os meus são os meus mesmo, são puros. E eles estão lá para mim. E eles são a minha base, a minha raiz. Então, 3 são os meus amigos, poucos, mas bons. 4 a minha disciplina. E por último, o estado financeiro. Uau! Fazes jus àquilo que disseste no início, que o dinheiro para ti não significa nada. Costuma dizer que cada um na vida corre atrás daquilo que não tem. Não é? Não é que eu tenha dinheiro, né? És terrível. Mas considero-me uma pessoa completamente rica, mano, a sério, completamente rico, estás a perceber? Porque eu acredito que a mim, na vida só há de me faltar aquilo que eu não correr atrás. Nunca há de me faltar nada. Só há de faltar aquilo que eu não correr atrás. Sabes quando durante muito tempo tu vitimizas a tua própria vida, mas tu não fazes por ela. E quando tu descobres que tu és a causa e a razão de tudo o que te acontece na vida, tu dizes, isso é bullshit, não é? Eu não tenho dinheiro porque eu não estou a fazer por isso. Estás a acordar a horas para correr atrás disso, tu tens definido aquilo que tu queres. Não, se eu não tenho nada disso programado, eu não posso reclamar que eu não tenho aquilo. Agora, no dia que tu decides que quer aquilo, tu vais atrás, esquece, abdicas de tudo o que tiver a interromper o teu percurso e tu vais em direção àquilo e tu chegas lá. Não há hipótese, eu sou prova viva disso. Que já decidi, quero ter aquilo e tive. Seja bem material, seja bem ser algo, uma conquista amorosa, seja uma viagem de loucos. Pá, nunca. E então eu acredito que tudo é uma questão de concentração, certo? De nós definirmos o objetivo, nós vamos atrás. Então por isso eu ponho Deus em primeiro, família em segundo, amigos em terceiro, disciplina e depois o estado financeiro. Uhum. Qual achas ser a coisa mais absurda que a nossa sociedade aceita como normal? Mais absurda e aceita Sim. como anormal. Pá, vou ter que dizer duas coisas. Não posso dizer uma. Mas pronto, se tivesse que dizer uma, violência doméstica. Pá, é aquilo que eu. Pá, não é questão de não tolerar, man. Eu matava alguém por isso. A sério. Eu acho que é tão baixo, tão descabável. Tipo, eu nem sei como explicar isso. Não sei. Juro-te, até hoje não consigo explicar certas coisas. Por mais chateado que eu esteja, eu prefiro se calhar bater com a minha cabeça na parede do que levantar a minha mão para bater alguém a quem eu declaro que eu amo ou que eu gosto. Então, para mim, a violência doméstica é aquilo que eu acho que é completamente E grave. antes de responder, antes de dizeres a segunda, então, qual achas que seria a solução para as pessoas que aceitam serem vítimas de violência doméstica? As pessoas não aceitam. Elas não aceitam. Percebes? Chama-se incapacidade de reação. Estás a perceber? Tu estás a ver quando tu entras num. Estás numa zona em que, tipo, tu ficas assim, olha, está aqui uma parede, está aqui uma parede, está aqui uma parede, está aqui uma parede, e tu
estás ali tão aflito porque tens fobia àquilo e não sabes o que fazer. Não sabes. Percebes? Não sabes mesmo. Eu estou a falar isso por falar com várias pessoas que foram vítimas de violência e, de facto, a conclusão que eu tiro é que essas pessoas, elas não sabem como sair dali. Não sabem. Mas talvez porque o agressor normalmente manipula. Não é só questão do agressor manipular, é mesmo porque a pessoa não sabe como sair dali. Ela não está a receber a ajuda certa. Percebes? Às vezes não é dizer sai. Não é às vezes virmos com o sermão e dizer não está a correr bem. Às vezes o certo é quem é família ou quem conhece, chega lá e pega a pessoa e diz não ficas aqui. Estás a ver? Porquê? Porque às vezes é a mesma coisa que tu dizeres. Imagina, uma criança que está num sítio perdido. Ela não vai encontrar a solução. Então tu tens que pegar aquela pessoa e tirar dali. Então às vezes eu considero que é necessário pegares a pessoa e tirares daquele sítio e pôres noutro sítio. É preciso isso. É preciso uma força externa, muitas vezes. Porque eu acho que as pessoas não estão ali porque querem estar. Percebes? Porque querem estar. Mas normalmente existe uma carência emocional, eu diria. Porque lá está, isto tudo muitas vezes vem de trás. Uma pessoa que cresce, por exemplo, a ver os pais a discutirem, o pai a bater na mãe, ela começa a achar que isso é normal, não é? Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E será que a família ou os amigos têm esse direito de chegar e tirar a pessoa desse meio tóxico, sabendo que a pessoa está lá por vontade própria? Homem que bater na minha irmã. Ok? À primeira, se calhar, eu ainda vou e falo e vou ouvir a decisão da minha irmã. À segunda, a minha irmã não fica lá. Não vai ficar. Sem hipótese. Não vou deixar. Eu não deixo. Decisão minha. Não ficas lá. Não és saco de pancada. Não vai acontecer. Tu não estás com a tua consciência porque isto já aconteceu uma vez. Voltou a acontecer. Ok? Supostamente. A terceira, eu não vou ao teu funeral. Está fora de questão. Cai fora. Uau, Isso sou eu pensar. E as pessoas até vão fiquei dizer, ok. arrepiada. Porque é um pensamento, às vezes, que as pessoas vão dizer que é radical. Não, não é ser radical. O que se diz que na vida o mais importante é a prevenção. A prevenção é a coisa mais importante para tudo na nossa vida. Tudo o que tu fores a fazer, prevenção. Eu digo que os meus heróis morreram porque não pensaram na prevenção. Amílcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Samora Machel, todos eles foram grandes heróis. Kwame Nkrumah, todos grandes heróis. Não pensaram na prevenção. Eles subestimaram. Percebes? Por isso, nós temos que olhar ao nosso redor e dizer, não, eu primeiro tenho que me proteger. Ok? Fazer a minha prevenção. E agora, sim, eu vou remar. E então, no que toca à violência doméstica, para mim, as pessoas às vezes ficam paralisadas e não sabem como sair dali. E então é preciso o push-up, empurra, tira de fora. Pá, se nós fizermos isso, nós vamos mudar muita coisa. Tu, por exemplo, imagina esta situação. Ok, a pessoa sofreu violência doméstica, foi à polícia, fez queixa. Ok? Vão ao tribunal. O tribunal não faz nada. Aquele crime volta a acontecer. A pessoa volta a apresentar queixa. Mais um processo. Nada acontece. Espera aí. O que é que nós estamos à espera? A sociedade está à espera do quê? Da desgraça? Não. Aconteça o pior, Então, vamos cortar esse mal pela raiz. Cortar mal pela raiz. Meu amigo, a partir de agora, o teu mundo é lá, o meu mundo é aqui. Bem longe. A pessoa, psicologicamente, não, mas eu gosto dele. Se for preciso, eu vou-te internar. Tu não podes gostar de alguém que te dá pancada. Não podes gostar. Tu estás a sofrer de um problema psicológico. Quem te agride não te acrescenta valor, está-te a destruir. Quem me causa dor não me acrescenta valor, está-me a destruir. Ok? Está-me a destruir. Não E é a aquelas mesma pessoas que dor. acreditam, e aquelas Diz pessoas isso. que acreditam que é uma demonstração de amor. Demonstração de amor. Por isso é que eu digo, precisam de um psicólogo. Para não dizer psiquiatra. Eu estou a ser simpático. Não é demonstração de amor. Ninguém demonstra amor batendo.
A não ser que estejas a ter relação e as pessoas gostam do sadomasoquismo. Ok, É. isso é ótimo. Agora, é ótimo para aquelas pessoas, né? Mas na realidade, não, mano. Não. Agredir uma pessoa nunca é gostar, mano. Não caímos nessa ilusão. Vamos cair nessa ilusão. Temos. Karen, eu vou-te dizer, a minha maior tristeza que às vezes eu vejo no mundo é que as pessoas não chamam as coisas pelos nomes certos. Estás a perceber? A sociedade tenta harmonizar tudo. Queremos pôr tudo muito bonito e não queremos dizer aquilo que é. O que é, é. Ok? De que cor é este copo? É branco, É branco. Este pano é de que cor? cor-de-rosa. Estás a ver mal. Ok? Aí está. Nós temos que chamar as coisas pelo que elas são. Não podemos ter medo. Temos que dizer o que elas são. Percebes? E é violência doméstica, é não. Outra que eu ia te dizer, pedofilia. Eu sabia que ias referir isso, porque num das tuas publicações também falas disso. Yeah. Percebes? É. The fuck? Estás a perceber? São coisas que. E mais uma vez eu vou dizer, é doença. É doença. Nós temos que aceitar que é doença. Não há outra solução. Não pode dizer que é fantasia. É doença. É É uma doença. E as doença. doenças são curadas com o quê? Com profissionais daquela área. Estás a perceber? E a justiça tem que funcionar nesses parâmetros. Né? Se tu cometes um crime que é considerado com problemas psicológicos, porque só pode ser, meu amigo, eu tenho que criar um sistema que penalize essas pessoas de uma forma que eles não cometam, continuem a cometer aquele crime. Pá, basicamente isso. Cadu, ok, estamos quase a terminar. Eu sei, hoje é domingo, não é? Amanhã é dia de trabalho. Qual achas ser a maior causa da infelicidade no ser humano? A causa de infelicidade do ser humano? A Olhar maior, para o lado. comparar-se muito, não é? Exatamente. Comparamos-nos muito. Olhar para o lado. E como Tu só, evitar? Como é que evitamos olhar para o lado? tu só vais ser feliz. Tu só vais ser feliz quando não tiveres vergonha daquilo que tu consideras feliz. A sério, tu não podes ter vergonha daquilo que tu consideras feliz. Não podes deixar que os outros definam a tua felicidade. Percebes? Não podes deixar isso nunca. Porquê? Há coisas tão simples que nos tornam completamente felizes, mano. Eu vou-te dizer uma coisa. Um dos momentos de euforia mesmo, de felicidade que pá, não conseguia explicar, porque eu tinha posto na cabeça, ok, tinha que acordar às 5 da manhã e havia um percurso para correr que eu dizia, fogo, eu tenho que conseguir correr isto até ao fim. Cara, eu vou-te dizer, eram 5 da manhã, eu estava no meio da rua a dançar de felicidade. Sozinho. Tipo Porque louco. conseguiste atingir. Tipo louco. Tipo, pessoas a passarem, tipo, olharam para mim de uma forma de eu ter dito, aquele gajo é louco. Pá, whatever, não quer saber o que é que os outros vão pensar, mano. Porquê? É intrínseco. A minha felicidade é intrínseca, entendes? Ninguém pode compartilhá-la comigo, ninguém pode vivê-la comigo, de verdade, só eu a posso viver. E então nós temos que parar de olhar para o lado. Se nós pararmos de olhar para o lado, esquece, nós somos os maiores seres humanos felizes. A sério, Claro, somos porque a muito partir do felizes. momento em que deixas de olhar para o lado, tu vais competir com a tua própria pessoa. Exatamente. E Não, não é tornar questão de melhor. a questão nem é competir, a questão é tu ganhas consciência. Estás a perceber? Que tu começas a ver que eu não preciso de muito para viver. Percebes? E quando tu dás conta que não precisas de tudo aquilo que a sociedade vai-te fantasiar para tu viveres, tu vais dar conta que eu consigo ser feliz. E tu és infeliz sempre porquê? Porque tu estás a olhar para o lado. Estás a olhar para o lado, estás a pensar o que é que os outros podem pensar sobre isto. Estás a perceber? Ah, eu dependo disto para isto. Não, meu irmão. É assim, nós na vida, nós só dependemos das pessoas que nos acrescentam valor. E acrescentam valor naquilo que nós estamos à procura. Estás a perceber? Por falar em valores, Cadu, quais são os valores não negociáveis para ti?
Os valores não negociáveis para mim. Deixa-me lá ver. Bem, o meu caráter, não negocio. É tudo o que eu tenho, de facto. A minha realidade é essa, é o meu caráter, não negocio com ninguém. O meu sonho não é negociável. E claro, pá, todos nós temos os nossos princípios, né? Aquilo que nós acreditamos e que também considero que não são negociáveis. Ponto final, tudo o resto. Mas em primeiro lugar, caráter. Caráter não negocio. Negocio. Boa. Ok. E agora, para terminar, eu gostaria que deixasses um conselho aos nossos políticos guineenses, não africanos. Uhum. Aos políticos guineenses, o que eu lhes quero dizer antes de tudo é preparem-se, eu estou na fila. Cadu, tu? Nós não vamos cair na ilusão, estás a ver? Eu acho que, olha, eu vou-te dizer, eu sempre fui um grande crítico da política, sempre fui um grande crítico da política, mas hoje em dia, se tu reparares, eu não estou a criticar. Não estou a criticar. Porquê? Tu chegas a um ponto em que tu dás conta que cada um faz aquilo que sabe fazer e consegue fazer. Entendes? Então, se eles não estão a fazer mais, é porque eles não sabem fazer mais. Querem fazer mais, mas se eles não estão a fazer, eu tiro a conclusão que eles não sabem fazer. Estás a perceber? E então eu não vou criticar uma pessoa que não sabe. Se a pessoa diz que não sabe andar de bicicleta, eu vou fazer o quê? Ou ensino a andar de bicicleta, ou então olha, vou dizer, ele não sabe andar de bicicleta. Estás a perceber? E então nós não podemos estar a perder energia criticando aquilo porque tem sido a realidade daquelas pessoas. Então o que eu tenho a dizer a eles é: eu estou a lançar agora um vídeo que vou lançar, era para lançar hoje, mas cá vou lançar amanhã, que eu falo sobre a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades. Que é fundamental que os nossos políticos tenham noção. Aquilo até na Papena criou, acha como é muito importante para não políticos guinenses, é Jubi, pirâmide de Maslow. É bem pesquisa sobre a pirâmide de Maslow. Para ver, se não conseguir completar tudo que parâmetros de que pirâmide, não conseguir desenvolver na sociedade. A não que por aí pensa lá riba, não diz que se libasse. Ok? Então, e que até nenhum país no mundo que por aí construiu de riba para baixo. E que está adianta não ter ninguém que lhe riba na vive uma vida de luxo, sabendo que no país que tem água. O que por aí vive de luxo na riba, sabendo que o que tem na escola. O que por aí vive de luxo na riba, o que tem na saúde. Então não tem que pensar, como não tem de começar de base. As E bases. depois, e que vergonha nenhum fala como não cacibe. Não pedir ajuda. Mas, então falei-lhes mais uma coisa. Ora que bom é pedir ajuda. Como vou pedir ajuda ao Ocidente? Vou pedir ajuda a verdadeiros africanos. E tem manga de africanos capacitados. A mim está falando uma coisa. E é grande objetivo e leva tudo jovem de volta para a África. Jovens guinenses, jovens, e que só guinenses, africanos, para volta para a África. A sério. Aquilo é meu sonho, meu grande sonho e para levar jovens para a África. Eu vou voltar certamente. E ainda chegou um momento que regresso cá a ser de uma opção e não ser de uma obrigação. A mim tem fé daquilo. Para ver, não sabia como assim não volta, no país não muda. A nós que está na Europa, a nós privilegiados, não é, irmãos, infelizmente, é que têm privilégio. Eles têm assim muitas dificuldades. A nossa não tem nela, mas só que a nossa maiores privilegiados que têm. Então, a nós que está na Europa, não criado na Europa, não aprendi na Europa, não estudou na Europa, a nós é uma arma poderosa para mudar a nação. E que por acaso Camilo Cabral, ora ele falou como a nona restaura no país, nona restaura na independência. E que por acaso que vai busca quem que estava não fora e fala não volta ao país, não cumpre essa. E que por acaso, para ver se viu como lá fora, consciência e outro, mentalidade e outro, educação e outro. Cá não desvaloriza quem está na Terra, mas supostamente
Estou a falar com uma viboja, coisas completamente diferentes e de uma forma que está funciona. Se a mim olha, não está habituado num país onde com olha, o sistema de saúde não funciona, e que até fazer sentir um volta em país, nunca vai lutar para o sistema de saúde funciona. Então, e fundamental. Então, o que me estou a falar dizer? E que mal não reconheci como não cacibe, não pedi ajuda, é importante sim não pedir ajuda, e depois não acredita sim, não faço força para ti, se não guinte de volta. Para ver se não o povo volta, no país não anda para frente. Sem dúvida, sem dúvida. No início que estavas a dizer das tais bases, existe aquela célebre frase, não é? Que ninguém constrói uma casa começando pelo telhado. E realmente o nosso país é isso que precisa, começar pelas bases. E a base é Exatamente. mesmo a educação, Cadu. É exatamente. Pessoas instruídas podem, lá está, de novo, o conhecimento. Aquilo que está na mente é a maior riqueza que um homem pode ter. Isso há de ser sempre assim. Há de ser sempre assim. A fragilidade de qualquer governo, a fragilidade de qualquer país tem a ver com a educação. Não tem a ver com mais nada. É a educação. É a educação. Cadu, pronto, olha, eu só tenho a agradecer-te por este bocadinho. Com certeza vou sair daqui uma pessoa mais rica, sem sombra de dúvidas. Sempre me inspiraste e vais continuar a inspirar. E eu espero que continues a ser a pessoa que és e continues a lutar pela pátria, continues com esse amor que tu tens à pátria, porque caminho longe, um dia não é. Olha, muito obrigado. Obrigado antes de tudo. É sempre bom ver essas iniciativas e acho que devem continuar, sim, a ter essas iniciativas e principalmente puxando os jovens. Acho que os jovens precisam de despertar mesmo. Eu até queria voltar a arranjar tempo para ter um programa em que constantemente estaria a gravar os meus vídeos, mandar mensagens para as pessoas despertarem, verem que eu acho que o mundo precisa de energia positiva, porque nós já temos tanta energia negativa, é tanta coisa negativa a acontecer de um lado para o outro, tudo que nós olhamos é negativo, 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 negativo. Então é preciso energia positiva, é muito preciso, é importante. E então esses programas é bom sempre nós focarmos no que é positivo, porque para todos os jovens no mundo, eu vou-vos dizer, no dia que todos os jovens dizerem o seguinte: está na hora de nós mudarmos o que é realmente nosso. Acredita, mano. O mundo muda. O mundo muda. Eu acho que já chega a sermos governados por pessoas mais velhas. Não é nada contra. Eu A idade é um acredito posto. muito nos jovens, Cadu. Eu acredito muito nos jovens. E olha, um exemplo é muito complicado tu mudares a forma de pensar de um adulto. Já uma criança, tu consegues moldar. É muito mais fácil começares por baixo e ensinar uma criança do que mudares a forma de pensar de um adulto. E talvez realmente seja esse um problema na Guiné-Bissau. Já chega de estarmos a ser governados por pessoas mais velhas. Têm que dar oportunidade aos mais jovens, porque Aí eles está vão o fazer erro. a revolução. Aí está o erro. Tu acabaste de dizer um erro. Dar oportunidade. Exatamente. Não. Não. Já acabou. Já não está. Não. Nós já não Já estamos. não é dar Já não se oportunidade, agora é pede. mesmo. Não, já não pede. Na Tirar. vida, olha, nunca te esqueças disto. O meu pai sempre disse uma coisa. Sempre que te dão algo, desconfia. Tudo que é dado é para desconfiar. Tudo que é dado é para desconfiar. Desconfia de tudo que te dão na vida. Desconfia. Desconfia, a sério. Estou-te a dizer isso. Tudo que é Ninguém dado. dá nada a ninguém, né, Cadu? Hoje em dia ninguém dá nada a ninguém. Há sempre Então, algo por trás. então desconfia de tudo que é dado. Então, eu, por exemplo, o que eu faço na minha vida é o quê? Tudo que me é dado, eu ponho com o pé atrás. E de preferência, antes de receber, eu pergunto porquê é que me estás a dar. Eu não fiz nada para merecer. Se tu conseguir justificar o que é que eu fiz para merecer aquilo que me estás a dar, ok, podemos chegar a um consenso, mas mesmo assim eu vou continuar a desconfiar. Então, não. Luta e conquista. Por mais que doa, leva 50 anos, 100 anos a lutar, mas luta e conquista, a sério. Não aceites dado. Ok?
Está bem, pronto. Então, Eu vá. agradeço às pessoas que estão aí nos comentários, as pessoas que estão a ver, que viram, não é? O direto, porque pronto, já terminou. E pronto, olha, na quinta-feira estarei com o Karel, um jovem que também está a fazer a diferença. Então, o Contando Passada será com ele e iremos publicar o flyer, provavelmente na terça-feira. Eu espero que vocês se juntem a nós novamente, até porque eu agora quero trazer o maior número de pessoas possível para podermos conversar mais e estarmos mais próximos. Não será possível deixarmos pessoas entrar hoje, porque pronto, como eu já tinha referido, hoje é domingo, já são 10h30 da noite, infelizmente temos que ir, mas numa próxima oportunidade, talvez, se fizermos aqueles lives em que são várias pessoas para vir dar opinião, talvez o Cadu possa ser convidado novamente, se ele aceitar, e Tranquilo. façamos algo bonito como Tranquilo. opinião pública. Está bem? Pronto. Ok. Feliz noite para todos vocês e até quinta-feira. Cadu, obrigada. Obrigado, eu. Olha, e até a próxima, ok? Continuação de um bom trabalho para ti. Olha, uma boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.